Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. O que vos fala nessa noite é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nos deu nessa noite de hoje mais uma palavra, mais um direcionamento, mais um alerta, mais um despertamento para o seu povo, para a sua igreja. Palavra em forma de áudio devocional nesta obra missionária, a qual Deus pôs em nosso coração. Livro de Joel, capítulo 1. Aleluia. Versículo 18 até o versículo 20. Palavra conhecida, mas Deus tem sempre falado nesta palavra o que está acontecendo nos dias de hoje. Joel, profeta Joel, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20, diz assim: Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Versículo 18 nos diz que o gado geme, que as manadas de vaca estão confusas, porque não tem pasto. E também as ovelhas, e também os rebanhos de ovelhas são destruídos. Aqui representa, né, o que o povo do Senhor tem passado, o povo de Israel. Não só Israel, né, mas o povo do Senhor. As perseguições, o tempo qual nós estamos vivendo, o tempo do fim, o tempo da volta de Jesus, onde a gente vê, infelizmente, né, aquela guerra acontecendo em Israel, não só Israel, mas entre Rússia e Ucrânia também. Mas Jesus disse: quando verdes tudo isso aconteceres, né, guerra, rumores de guerras, destruição, perseguição, aleluia, não vos assustei, porque é mister que isso aconteça. Isto tem que acontecer para cumprir a palavra de Deus. Não nos assustamos, né? Talvez, mas nos entristecemos, porque muitas pessoas, né, talvez que não tenha nada a ver com a guerra, têm morrido. Crianças, aleluia. No dia de ontem eu vi que já havia 40 bebês mortos, fora pessoas sequestradas, fora pessoas perdendo suas casas, perdendo tudo que tem, ter que fugir por causa da guerra. Mas a Bíblia diz que teria que acontecer. Então as pessoas aqui é representada pelos animais, né? Como geme o gado? Sinceramente, as pessoas estão gemendo, estão clamando, estão perdidas no meio dessa guerra, né? Que, pelo que a gente vê, vai se espalhar. Que a gente vê já do lado dos Estados Unidos defendendo Israel, já vê a Rússia falando que Israel está errado, então a gente já vai vendo que isso aí não vai parar entre os dois países, vai ser uma guerra mundial. E a Bíblia diz nos últimos dias que seria assim mesmo. Um país apoiaria Israel, mas no meio do combate ele desistiria de apoiar. E a gente vê que os Estados Unidos, né, está apoiando, mas quando chega do meio por fim ele vai desamparar Israel, porque a Bíblia diz que é assim. E outras colisões de nações, o Gog e Magog, no livro de Ezequiel descrito, vão invadir Israel, vão tomar Jerusalém, vão pisar a cidade santa. Aleluia. Jesus disse: Israel, Israel, perdão, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. O sangue de cada um deles será requerido de ti. Quando Jesus entrou ali na sua entrada triunfal em Jerusalém, ele disse, ele profetizou: quem te vê hoje em Jerusalém não sabe como tu vai ficar, só as ruínas, não ficará pedra sobre pedra. Tu serás destruída, será morada de covil, morada de chacais, será covil de chacais, perdão, de lobos, de raposa. E aquele que passar por ti assobiará e maneará a cabeça.
que o Senhor sabia que foi muito sangue de gente justo derramado em Jerusalém, né? Estevão foi morto ali. Jesus, o mais justo de todos, o único justo, 100%, foi morto ali. Os apóstolos, muitos morreram ali. Então a justiça de Deus, ela pode até aos olhos do homem tardar, mas falhar não falha nunca. E Deus requererá. Mas no final de tudo, como a palavra diz, a Bíblia diz, o remanescente será salvo. Aquele que se arrepender, até entre os de Israel, serão salvos. Porque Jesus, quando estava ali na cruz, né, inspirando, morrendo, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, da mesma forma, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Né? Uma cidade que já foi referência, a cidade a qual o Deus vivo, o Deus de Israel habitava, né? Até representando através da Arca da Aliança, que ficou um tempo em Jerusalém, na cidade de Davi, em Sião, e hoje é a cidade onde tem o maior índice, né, de homossexuais, de profanação, de pecado, onde as pessoas rejeitam Jesus, não reconhecem ele como Messias, apenas no máximo como um profeta, né? Então, no fim dos tempos, o Senhor deixou reservado o cálice da sua ira para aqueles que rejeitam a Jesus. Porque todo aquele que crê nele e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é essa que veio sobre Israel, né? Que a luz veio à terra, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram tenebrosas e ocultas, e se visse para a luz seriam reveladas. Israel, mesmo como povo escolhido de Deus, rejeitou o Salvador, rejeitou a salvação. Mas nós sofremos também, né, por causa das criancinhas, por causa daqueles que não têm nada a ver com a guerra. Mas Deus diz que se Ele quiser, Ele castiga até a terceira e a quarta geração daqueles que pecaram contra Ele, daqueles que mataram os profetas, que mataram os santos. Aleluia. Olha o que Saul fez, né? Matou vários profetas, matou sacerdotes. Aleluia. E Deus requeriu da família de Saul, né? No final de tudo, acho que só ficou vivo depois da guerra somente Mefibosete e Mical. Mas Deus ainda amaldiçoou ela que ela não podia ter filho. Essa foi a maldição, por ser descendente de Saul. Mas mais uma vez eu friso: orai pela paz de Jerusalém. A Bíblia nos ensina para que o mundo venha ter paz, porque Israel, Jerusalém, é o centro do mundo, serve de relógio e serve de sinal para todo mundo. Se Jerusalém não estiver bem, o mundo inteiro não vai ficar bem. Se Israel não estiver bem, o mundo inteiro não vai ficar bem. Porque o centro da terra é o lugar que Deus escolheu, é a nação que Deus escolheu. Se eles não estiver bem, o resto do mundo não estará também. Por isso que Deus manda a gente orar por Jerusalém, orar pela cidade onde nós moramos, para que a nossa habitação venha a ser em paz, a nossa vivência na cidade venha a ser em paz, para que a gente venha ter paz, assim como a cidade tem paz. Então estão assim, como no versículo 18 diz, aleluia, como geme o gado, as manadas de vaca estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas são destruídos. Quanta gente está sendo destruída, né? Na conta, fora os que estão desaparecidos, já são 3.000 pessoas.
Imagine, fora os desaparecidos, sequestrados que estão mortos, que não acharam os corpos ainda, nesta guerra, neste embate. Tudo começou, né? Esta guerra, primeiramente, começou lá no Jardim do Éden, né? Que o próprio irmão Caim matou Abel. Depois começou a guerra novamente entre, aleluias, Isaac e Ismael, a qual Ismael queria matar seu irmão Isaac. Deus ali separou ele, mandou para o deserto, e aí começou a guerra entre essas nações que já estão em guerra hoje, né? Que é os judeus e os muçulmanos, os árabes, que é o povo de Ismael, contra o povo de Isaac, que é o povo de Israel. E começou assim entre os dois irmãos, e vai terminar assim, que creio que o anticristo virá do povo de Ismael também. Aleluia. Mas no final, o descendente de Davi, o leão da tribo de Judá, o remanescente, aquele que é fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao Deus único, é quem vencerá, é quem vencerá, é quem vencerá. Aleluia, aleluia. E quando esse cenário de guerra cada vez mais piorar, que não haver solução perante os olhos humanos, aí o anticristo aparece para acabar com as guerras e muitos vão colocar ele no lugar de Jesus como se fosse Jesus, porque acabou com as guerras. E muitos vão aceitar a marca da besta e muitos vão direto para o inferno sem salvação. Aleluia. Porque hoje a grande maioria não consegue servir a Deus verdadeiramente, com sinceridade, com obediência. Imagine no período da tribulação, né? Que é 3 anos e meio de falsa paz, depois 3 anos e meio de perseguição, morte, todo tipo de atrocidade maligna. 19 diz: A ti, ó Senhor, clamo porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo, todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. A natureza está descontrolada, é alagamento para todo canto, é rio transbordando, é terremoto, é pestilência, é todo tipo de desastre, né? A Bíblia diz que nos últimos dias a natureza ia gemer, porque Deus, o Todo-Poderoso, ia fazer a natureza gemer, porque tudo está debaixo do poder de Deus e das mãos de Deus, até a natureza. Os animais, os demônios, as pessoas, todos são dominados por Deus. Jesus diz, a palavra diz que um pássaro não é vendido, um pássaro não cai no chão se Deus não permitir. Aleluia. Então os animais estão gemendo, muitos lugares não tem mais comida para os animais, não tem mais água, outros a água está destruindo tudo, carregando tudo, está tudo fora do controle. Guerra, rumores de guerras, guerra na Ucrânia e Rússia, guerra em Israel contra o Hamas, rumores de mais guerra. Jesus disse: Não vos assustei, porque ainda não é o fim, mas é o início do fim, é o princípio das dores. Já está se aproximando o dia da minha vinda. Se o Senhor disse em Mateus 24, quando tudo isso acontecer, olhai para o céu, porque a vinda do Filho do Homem está perto, e clamai para que ele venha. Aleluia. Porque eu cedo venho e comigo trago o meu galardão. O Senhor virá nas nuvens com seus santos anjos, em glória e em poder, e todo olho verá, e toda língua o confessará. Aleluia. Se prepare, porque Jesus está voltando. Ele está às portas. A trombeta pode soar a qualquer momento. E se você não tiver com a vida certa com Deus, você não vai nem ouvir o soar da trombeta. Mas se você estiver com a vida de retidão perante a palavra do Senhor, na doutrina do corpo, da alma e do espírito, amando a Deus acima de tudo e amando o teu próximo, praticando as obras de justiça e de retidão, você ouvirá e subirá
e será transformado em corpo de glória e viverá com Deus Pai e com Jesus e será coluna no templo de Deus para todo sempre. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.